Fundação Abrinq começou há 33 anos, exatamente um pouco depois da Constituição, que tem no artigo 227 todos os direitos de crianças e adolescentes. E como você disse, nosso arcabouço principal é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma legislação, mas que necessita de outras no entorno para poder implementar políticas públicas. Então, a Fundação trabalha sempre passando informações e montando cenários da infância e da adolescência e compartilhando, principalmente no legislativo, para que a gente possa trazer sempre segurança jurídica, que a gente tenha a defesa de direitos de criança e adolescente sempre como tema e com qualidade, com informação. Então, senadores e deputados munidos de informação para poder fazer uma boa legislatura. E nesse ano de 2023, a gente fez um caderno, que é o 10º ano do caderno, com um balanço da legislatura anterior e com todo um arcabouço mostrando para quem está chegando, inclusive, né, que não necessariamente são deputados e senadores envolvidos com a temática, um pouco sobre educação, saúde, proteção, como se dá a criança e adolescente nesse ambiente. Agora, acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes e telespectadores qual é a porcentagem, se é que a Abrinq tem esse levantamento, a porcentagem de projetos propostos para as crianças e adolescentes no Congresso Nacional. Porque a gente imagina que os temas são variados no Congresso, imagina 513 deputados e tantos senadores propondo leis, mas em relação à criança e ao adolescente, qual é a porcentagem de medidas que podem favorecer essa área aqui no Brasil? Aproveitando, no nosso site, todo mundo pode baixar essa publicação, está em PDF, onde tem esses números todos detalhados, mas tem inclusive um comportamento interessante, né? No primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, no primeiro ano tem um número muito grande de propostas, e esse número vai decrescendo, onde eles vão trabalhando o que foi proposto, e é sempre em torno de 12% das propostas ligadas à criança e adolescente. Mesmo nessa última legislatura, né, que a gente teve o Covid, teve muita proposta ligada, né, a acolhimento, né, a área de saúde focada em criança e adolescente. Então, começa com um número muito grande, ele vai decrescendo, mas sempre com uma proporção ali em torno de 12% falando de criança e adolescente. É interessante. E, inclusive, no ano passado, foram mais de 2.600 projetos propostos para essa área das crianças e dos adolescentes. Agora, para tentar esclarecer o público, dando informações bem práticas, quais são as propostas que a Fundação Abrinq defende para evoluir, para se avançar? A gente sabe que são inúmeros os temas, recentemente a gente viu os ataques nas escolas, a gente tem problemas também de nutrição das crianças ainda, a pandemia agravou muito essa situação, é só sair aqui na região da Avenida Paulista, a gente vê hoje famílias inteiras morando na rua, não que isso não existisse antes, mas antigamente a gente via mais homens apenas nas ruas, mas agora são famílias inteiras. O que é possível fazer? Qual seria o ponto principal para se melhorar uma legislação para esse público aqui no Brasil, Vitor? Como você disse, são muitas propostas, né? Às vezes mais de quase 8.000 propostas. Então a gente decupa isso, tira as propostas que são ali por volta de 1.000, que tem a ver com criança e adolescente. De novo, uma separação, qualificamos e separamos ali educação, saúde e proteção. As propostas são em torno de 48% na área de proteção, 24%, 25% ali saúde e educação. E evidentemente que assim como outros assuntos na agenda, depende um pouco do que está colocado naquele momento, né? Então, por exemplo, na área da educação, está em tramitação o Sistema Nacional de Educação, que para nós é muito importante, né? Você falou muito do SUS, né? É o que seria na área de educação ligado ao Sistema Nacional, como deve funcionar. Então, está colocado na agenda. A Fundação trabalha nesse sentido. É muito importante, a gente deve lançar, inclusive, esse ano uma campanha falando sobre vacinação, a importância da vacinação. Então, mais uma temática. Toda a temática de assistência social, então o SUAS, que também foi aprovado, o Sistema Único de Assistência Social, para que toda essa legislação esteja aprovada e contemplada, e aí com o segundo passo, né, que precisa estar no orçamento. Então, nosso trabalho é de mobilizar o parlamentar,
compartilhar informações. A Fundação Abrinq tem assento no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, e juntamos todo esse banco, essas informações. Evidentemente que para o público em geral a gente dá de uma forma resumida, mas nesse caderno que está à disposição dos parlamentares tem muitas informações. E aí sempre separando educação, saúde e proteção, e a gente trabalhando nas comissões, entendendo que as aprovações são importantes e, às vezes, alguma lei que também não é interessante, que ela não vá para frente, né? Conversando com o Vitor Graça, que é gerente executivo da Fundação Abrinq, falando sobre a qualidade da educação, Vitor, de que maneira também a Abrinq pressiona, vamos dizer assim, no bom sentido, claro, as assembleias legislativas dos estados e as câmaras municipais, porque muitas ações podem ser tomadas do ponto de vista local também, já que as cidades são responsáveis, claro, pela educação, o estado também e não só leis que venham do Congresso Nacional. A gente falou da legislação, como você disse, que vem do Congresso Nacional, mas normalmente, né, as políticas públicas, como você disse, Estado e município, são muito importantes de serem implementadas. Então, a gente aqui na Fundação tem um foco muito grande na educação infantil, então, o acesso à creche. Mais de 50% das famílias são lideradas por mulheres que precisam sair para trabalhar, precisam ter o acesso à creche. Então, já tem a previsão que até o ano que vem, que a gente já sabe que não vai ser alcançado, de 50% de acesso à creche, só tem 30%. Então a gente luta para que tenha políticas públicas e fazemos projetos nossos específicos. Então, acabamos de fechar um edital, vamos fazer reformas em creches, formação na educação infantil, que é muito importante, trabalhando também na educação fundamental, no primeiro, segundo, terceiro ano. Você citou de novo a pandemia, muito problema com a alfabetização, e daí para frente. Então, várias políticas públicas que a gente trabalha pós-aprovações para que elas sejam implementadas, colocadas no orçamento e que sejam disponibilizadas para a população. Ô, Vitor, qual que é a leitura que a Abrinq faz? Porque a gente sabe que a educação, assim como a saúde, mas a educação tem recursos que são colocados no orçamento com recursos bem definidos, ou seja, não são recursos que variam, né? Você pode até ampliar, mas reduzir nunca. E eu pergunto, por que a gente muitas vezes não nota avanços nessa área da educação? Muito pelo contrário, a gente vem acompanhando muitos retrocessos. Claro que a pandemia provocou um abismo, uma situação que já era ruim e acabou ficando pior, isso é importante dizer, mas por que muitas vezes, tendo recursos, prefeituras, estados e até o governo federal não conseguem fazer com que a educação melhore no Brasil? Eu sei que é uma pergunta muito genérica, muito grande, que a gente podia ficar horas aqui falando, mas de que maneira é possível fazer uma leitura dessa questão, dessa problemática? Como você disse, é uma questão de orçamento, precisa cada vez mais orçamento para a educação, e a gente fala hoje até no novo arcabouço, estão separando o recurso do Fundeb, né, para ele não ser retirado, precisa ser mantido para ter uma educação de qualidade. E a gente fala muito em gestão, né? Então, quem trabalha no nosso setor, a gente olha todos esses dados, tem a noção das dificuldades, mas precisa ser otimista também, né? E entender que tem projetos e tem algumas soluções que podem ser implementadas. Então, a gente tem o caso, por exemplo, Sobral, né? Que foi muito importante, né? E podemos ver casos externos, né? Então, se você vê o investimento na Coreia do Sul, 20 anos de investimento em educação, com gestão, com qualidade, o que pode fazer, o que pode mudar o país, né? Então, essa é uma porta de saída, né? A economia precisa crescer, precisa ter CAD único, precisa ter transferência de renda, precisa ter emprego, mas o foco, a porta de saída, eu acho que é a educação. Pois é, e falando sobre o cenário da infância e da adolescência aqui no Brasil, a gente sabe que os problemas são muitos, os desafios são muitos, as crianças que ficaram fora da escola nesse período da pandemia, muitas não tiveram acesso à alimentação, né, porque muitas iam para a escola e vão até hoje para a escola e na escola fazem as refeições. Em relação a esse cenário, o cenário no Brasil hoje da infância e do adolescente, é um cenário que é possível rotular como preocupante, razoável, bom? Como é que é possível rotular? O cenário é preocupante, até porque várias reportagens já mostram o aumento da pobreza, né, e da extrema pobreza. Então, tem crianças vivendo com R$10 por dia. Isso é impossível. E, como você disse, o impacto da pandemia eram 9 milhões de crianças
que dependem ou que dependiam da alimentação escolar, às vezes com uma única alimentação do dia. Esse número pode ter crescido, a gente teve a volta às aulas agora e nós vamos entender como que está essa situação. Já temos dados mostrando a deficiência nutricional e às vezes obesidade com desnutrição, né? Por conta da falta de recurso, são alimentos comprados com super processados, que são mais baratos e que não fazem bem à saúde. Então a gente tem uma questão da volta às aulas, com uma defasagem de pelo menos 2 anos em relação à educação, que você vai ter que fazer um investimento. E a criança que está chegando com uma renda menor, com uma alimentação pior, ou seja, a gente tem um quadro bem preocupante. Mas, de novo, a gente olhando os indicadores estavam ruins, pioraram muito, agora a tendência é a gente voltar e fazer um investimento para trazer de volta a melhoria da qualidade. Agora, já que essa situação é tão difícil, tem um outro dado que a própria Fundação Abrinq disponibiliza, que a população de 0 a 14 anos, cerca de 10 milhões de pessoas dessa população vivem em situação de extrema pobreza. Esse número é muito assustador, é muito grande e eu imagino que se essas crianças, adolescentes estão nessa extrema pobreza, não necessariamente eles estão fora da escola ou boa parte por causa disso está fora da escola, muitas vezes essas pessoas acabam ajudando os pais, vão trabalhar logo cedo. Aí a gente tem uma questão, novamente, dos dados, né? Os dados foram muito impactados na pandemia, então você teve, por exemplo, as crianças não mostram o abandono nos dados, a gente vai ver um pouquinho mais esse ano. Parte das crianças, eu diria, você falou 0 a 14, mas a gente já conseguiu medir de 14 a 17, teve sim um aumento no trabalho infantil, por volta de 200 mil adolescentes estão no trabalho infantil, e é evidente que essa correlação entre renda ou falta dela, né, e a procura do trabalho infantil estão inteiramente ligadas. E de novo, quando a gente falou lá para trás do caderno, de mostrar a legislação, a gente vai ter que fazer um esforço no que é chamada busca ativa, né? Um esforço coletivo da União, dos estados, das cidades, da sociedade, em busca dessas crianças que ainda não voltaram para a escola, para que elas voltem para um ambiente seguro, para um ambiente que vão cuidar da nutrição, que vai cuidar do futuro delas.